Salve, 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 galerinha, muito boa noite. Mais uma terça-feira, mais um dia aí de correção de questões comentadas aqui ao vivo. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Começamos aí no limite, né? Já passando um pouquinho, hoje foi um dia bem corrido aí, muita coisa para fazer, mas a gente não abre mão do projeto aqui e sempre temos novidade. Sempre novidade no canal, então continua acompanhando conosco. Hoje aí nós temos mais um dia aí de correção de questões de certificação, CPA 10, CPA 20, principalmente aí para você que está se preparando, que quer buscar entrada no mercado financeiro ou buscando aquela promoção de maneira aí muito especial. Então continua com a gente aí. Hoje eu tenho uma novidade importante aí para falar para vocês, mas vamos deixar isso aí lá para frente, né? Depois a gente fala sobre isso. Acima de tudo, galerinha, lembre aí que além do nosso preparatório completo de CPA 10 que nós temos aqui disponível no canal de forma gratuita, que foi feito aulas ao vivo, inclusive aí para o pessoal lá em janeiro, tá? Nós temos aí, essa é a 15ª semana consecutiva, tá? Que nós temos aqui correção de questões comentadas. E tivemos aí uma correção de prova 100%, todas as 50 questões, né? Um exemplo aí de 50 questões que podem cair na sua prova, todas elas corrigidas aí com calma, relembrando o conteúdo. Basicamente aí temos um segundo curso aqui só relembrando o conteúdo através aí do nosso quadro de correção de questões que nós temos toda terça-feira. Então aí nos aproximando aí já de 300 questões. Depois eu falo aí para vocês as novidades que nós estamos começando a trazer aqui para o canal também. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí para que ele chegue a cada vez mais pessoas e automaticamente a gente consiga também levar esse projeto aí de forma gratuita para cada vez mais pessoas. Avisa aquele seu colega que quer entrar em instituição financeira, avisa aquele seu amigo que trabalha contigo, que precisa tirar a certificação, e avisa aí quem gosta de mercado financeiro que nós temos todos os dias aqui também o nosso Morning Call. Aproveita aí todo esse conteúdo gratuito que nós temos aí para vocês. Hoje eu particularmente não olhei nada de mercado, tá, galera? A gente sempre faz um comentáriozinho aqui. O pouco que eu vi, as bolsas mundiais aí caíram hoje. Ibovespa caiu 1% aí, principalmente com receio em relação aí à CPI da Covid, né? Que a maioria aí são 7 deputados, 7 senadores aí que eles são contrários ao governo, são oposição, o que pode gerar um desgaste grande e também aí uma possibilidade aí de trocas aí nos ministérios, principalmente dentro da Secretaria da Fazenda, onde é o Super Ministério da Economia, que pode haver mudanças e tem uma pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro para tirar um pouco do poder aí do Paulo Guedes. Então isso automaticamente aí acaba interferindo bastante no mercado, então é importante a gente sempre ter ciência de que política, economia e notícias corporativas afetam o mercado como um todo. 19 horas e 5 minutos, né? Vamos começar então aqui a nossa correção de questões. Enquanto eu vou pegando aqui aquela canetinha aí que eu gosto de ficar rabiscando aqui. Opa, show de bola. Já facilita aqui, deixa eu só tirar aqui, apagar. Então vamos lá, se você nos assiste em qualquer outra data, tudo bem, mas hoje é dia 27 de abril de 2021. Vamos lá então falando aí sobre as nossas questões. Se você não está no nosso grupo de correção de questões ainda, tá? Aproveita, pede o link aí para você acessar o nosso grupo e receber na segunda-feira à noite aí esse material e outras novidades que sempre aí são publicadas lá praticamente em primeira mão, certo? Questão número 1 das 15 que nós temos aí para relembrar conteúdo hoje. Qual desses pode ser considerado um fundo de investimento filho? Letra A, um fundo restrito. Letra B, um fundo de investimento em cotas. Letra C, fundo de investimento exclusivo. Ou letra D, um fundo de investimento referenciado. A, B, C ou D.
E aí vamos em seguida começar aí cada um desses tópicos, né? Se você lembrar, quando nós falamos lá no módulo 5 de CPA 10, principalmente do nosso preparatório, nós falamos lá no fundo de investimento, certo? Que ele é parecido com um condomínio, essa ideia você já tem claro aí na sua cabeça, com toda certeza, se você nos acompanha aqui há mais tempo. Mas existe uma outra realidade que nós explicamos lá, que é o FIC. O FI, F-I, fundo de investimento, certo? Fundo de investimento. E se você lembra, existia um outro negocinho lá chamado de FIC. FIC, o fundo de investimento em cotas. E aí, lá quando a gente fala sobre o fundo de investimento em cotas, a gente relembra aquela questão do famoso fundo mãe e dos fundos filhos, certo? Fundos filhos, por quê? O fundo de investimento ele compra ativos. Um fundo de investimento em ações, por exemplo, ele pode ir lá e comprar ações da companhia Hering, que ontem subiu 26%. Ele pode ir lá e comprar ações da Vale, né, que divulgou aí, por exemplo, ontem, que teve um resultado aí, um lucro, um aumento no lucro de 2.200% aproximadamente, né? Então, ele pode ir comprar aquele ativo. Um fundo de investimento em cotas, ele compra cotas de um outro fundo. E aí a ideia do fundo mãe e fundo filha e fundos filhos é basicamente isso. Existem alguns fundos que são mais restritos, principalmente aí fundos aí que só pode ser acessado por um investidor qualificado, um investidor profissional e assim por diante, né? Mas existem outros que também podem ser chamados de fundos filhos. Então, imagine aqui, eu tenho o FI. Esse aqui é o FI, o fundo de investimento, que ele investe em ativos. E eu tenho o mesmo gestor para cuidar de uma mesma família de fundos. Imagina assim, ó, se um gestor tiver que cuidar de vários fundos, compra título, vende, compra, vende, compra, vende. Imagina a loucura que seria para esse gestor. Então ele pode simplesmente replicar aquilo que outros fundos já fazem. E isso normalmente acontece com fundo mãe e fundos filhos. Então imagina o seguinte, esse aqui é um FIC, certo? E ele compra, ficou meio feinho aqui, mas dá para entender, é um FIC que compra cotas desse fundo mãe aqui. Ou seja, ele replica igualzinho, tá? A grande questão é que para a instituição financeira, você que tem, ou eu que tenho menos recurso, eu posso aqui aplicar nesse FIC, que ele pede, sei lá, talvez R$1.000 de aplicação inicial. Para eu chegar nesse outro fundo aqui, no fundo mãe, por exemplo, talvez eu precisaria de 1 milhão, certo? E aqui no meio do caminho tem outros também, eu posso ter um outro aqui, certo? Ou abaixo aqui, um outro fundo aqui, que daí ele possa entrar a partir de R$100. Então esse aqui ele também não vai ser um fundo específico, normalmente ele é um FIC que não vai nem comprar fundos desse primeiro fundo de investimento, ele compra do outro FIC aqui, certo? A grande mudança que tem para o investidor nessas situações é que ele acaba pagando duas taxas de administração. Por quê? Normalmente esse fundo de investimento ele tem uma taxa de administração que ela é menor, até porque ele atinge um público diferente, um público aí que investe valores maiores. O fundo filho dele acaba tendo uma taxa de administração um pouquinho maior, mas que também vai pagar a taxa de administração do fundo maior. Então ele acaba tendo esse prejuízo aí para o investidor, mas obviamente se você não tem 1 milhão, 10 milhões, 100 mil, às vezes para entrar em um fundo maior, não tem problema, entra num FIC, um fundo filho aí que nós falamos, tá? Para facilitar. Então essa é a ideia do fundo de investimento filhos, fundos mães, o FI, fundos filhos, os FIC. Fundo de investimento em cotas, não vai cair na sua prova, mas aí um fundo que investe em ativos de diversos fundos é chamado de FOF. Funds, agora me fugiu o nome em inglês, mas é o FOF, certo? Ele compra aí cotas de diversos fundos. Aqui basicamente aí lembra do fundo mãe e fundo filho, tá? E aí vamos relembrar que a gente já falou que são os fundos de investimento em cota, os FICs, né? Mas vamos falar dos demais aqui. O fundo de investimento restrito. O que é o fundo de investimento restrito? Se você assistiu o nosso preparatório, você vai lembrar da historinha da área VIP na balada, né? Chegou na balada, certo? Para dar aquela curtida, agora não pode ir na balada, né? Covid-19, então vamos manter o isolamento aí para acabar com isso o quanto antes. Mas imagina em épocas normais, chegou na balada, você paga teu ingresso, entra tranquilo, você olha, tem uma areazinha reservada.
lá no camarote, na área VIP, não entra qualquer um, você tem que pagar um valorzinho a mais, não é para qualquer um. Então ele é um ambiente restrito, são poucas pessoas. Então um exemplo é investidores qualificados, né? Alguém que aplica mais, ele é restrito, não é qualquer um que acessa ele, então fica mais fácil de você lembrar. Um fundo exclusivo é para aquele camarada que tem muito, mas muito dinheiro, que ele não divide o fundo com ninguém. Certo? Ele põe o recurso dele ali e vai ser administrado apenas o recurso dele, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Normalmente as instituições financeiras não abrem aí um fundo exclusivo para investidores abaixo de 5 milhões, tá? Normalmente é acima disso, até porque assim existem custos aí, despesas administrativas, taxa de administração, que daí vai ser pago por uma única pessoa e às vezes não é válido. Então só para você relembrar aí o que é um fundo de investimento exclusivo. E aí nós temos ao final um fundo de investimento referenciado. Certo? O fundo de investimento referenciado, ele vai seguir uma referência, então é um fundo DI, fundo de investimento DI, é um fundo de investimento referenciado ao Ibovespa, certo? Não tem nada a ver com fundos filhos. Fundo filho, então, é quando nós falamos aí de FIC, fundo de investimento em cotas, certo? E aí você vai lembrar, fundo mãe é o FI, o fundo de investimento, e existem fundos filhos abaixo dele que vão comprar os ativos daquele fundo que está acima. Então, fundo de investimento em cotas também pode ser chamado aí de um fundo filho. Certo? Correto aqui é letra B. Seguindo aí para a questão 2. Questão 2, o fundo de investimento fechado tem como principal característica. Lembra, ó, tem fundo de investimento aberto, tem fundo de investimento fechado. Falando então sobre o fundo de investimento, certo? Letra A, um fundo de investimento fechado, a característica dele é ser um fundo que não permite negociação das cotas no mercado secundário. Letra B, é um fundo onde o investidor não sabe qual a política do fundo de investimento. Letra C, é um fundo que tem momento definido para resgate. Ou letra D, é um fundo que não permite resgate nem aplicações em momentos de extrema volatilidade do mercado. A, B, C ou D. Então vamos lembrar aí, ó, fundos de investimento, as características, tem o fundo de investimento fechado, né? O fundo de investimento aberto é aquele que está sempre aberto, porteira aberta, entra, sai a qualquer momento, bem tranquilo. E o que é o fundo de investimento fechado? Tá? Letra A, ele não permite negociação das cotas? Não, né? Sempre tem a possibilidade, às vezes mesmo um fundo fechado, que você não consegue resgatar suas cotas no momento, você pode ir lá e vender suas cotas no mercado secundário para uma outra pessoa que queira comprar, e aí você pega o seu dinheiro novamente, certo? Letra B. É um fundo onde o investidor não sabe qual a política de investimento? Não, né? Não. Lembra lá da lei da CVM 555, onde tem todas as regras em relação aos fundos de investimento, né? Uma das coisas é necessário ali no regulamento, na lâmina de informações complementares, né? Está detalhado qual a política de investimento do fundo, como é que ele planeja alcançar o objetivo. E não dá para o investidor entrar em um fundo se ele não souber qual que é a política de investimento. Às vezes é um investidor aí que ele tem aversão a risco e daqui a pouco esse investidor está ali dentro de um fundo de ações que vai oscilar muito, certo? Então não pode também, essa aqui está incorreta. Letra C, é um fundo que tem momento definido para resgate? Exatamente, tá? Um fundo fechado, a principal característica é que você sabe quando você entra e ele tem um período específico para resgate. Você vai entrar hoje, dia 27 de abril de 2021. Você só pode resgatar, certo? Lá no dia 20 de abril de 2025. Se você não resgatar ali, ele talvez tenha um outro momento ali que você possa resgatar, que são os momentos em que ele abre, mas existe já uma política definida de quando você pode resgatar. E a letra D aqui, ela também está incorreta, pois é um fundo que não permite resgate nem aplicações
em momentos de extrema volatilidade do mercado, tá? Isso aqui não precisa ser um fundo fechado, é uma regra que em momentos aí que não houver liquidez no mercado, o gestor, o administrador, ele pode fechar o fundo tanto para resgate quanto para aplicações por conta da volatilidade do mercado. Isso são casos extremos, mas pode ser feito e com qualquer tipo de fundo de investimento. 3. Questão 3, conforme a instrução CVM 555, que nós falávamos há pouco, qual desses não é um documento obrigatório para os fundos de investimento? Letra A, o selo ANBIMA. Letra B, o regulamento. Letra C, o formulário de informações complementares. Ou letra D, o termo de adesão. A, B, C ou D? Então, voltamos aí a toda a questão em relação a fundos de investimento, né? Que é o tema aqui que nós estamos falando nesse momento. Opa, deixa eu voltar aqui. CVM 555, como eu já falei anteriormente, né? É aquela regrinha lá em relação, que tem todas as regras aí de como os fundos devem funcionar, quais são os documentos obrigatórios do fundo também, né? E aí nós temos aí a pergunta, qual desses não é um documento ou não é algo obrigatório dentro da normativa CVM 555? Então vamos lá. Letra A, o selo ANBIMA. Primeiro de tudo, relembremos o que é a ANBIMA. ANBIMA é uma associação, certo? Associação de entidades do mercado financeiro. Você é obrigado a se associar? Tem um clube lá na sua cidade, uma associação. Você é obrigado a se associar a esse clube, a essa associação? Não, não existe a obrigatoriedade. Então, assim, seria obrigado o selo ANBIMA dentro do documento de um fundo? Não, porque algumas instituições financeiras elas podem não ser, elas não são obrigadas, então ela não precisa ser filiada à ANBIMA e ainda assim ela pode gerenciar um fundo, ela pode ter um fundo ali dentro da sua base, certo? Ela pode administrar um fundo de investimento. Então o selo ANBIMA não é obrigatório, obviamente o selo ANBIMA ele dá uma classificação diferenciada, pois significa que aquele fundo, que aquela instituição financeira que é associada à ANBIMA, ela segue algumas práticas além do mínimo que o mercado exige. Mas o selo não é obrigatório, certo? Então essa daqui, é a correta. E relembrando então as demais, o regulamento, esse sim é obrigatório. Você precisa ter o regulamento, o formulário das informações complementares. No regulamento vai ter toda a descrição ali do fundo, né? São as regras obrigatórias ali do fundo. O formulário de informações complementares, como a gente falava anteriormente, onde vai ter a política do fundo, como é que esse fundo vai investir, certo? E o termo de adesão é aquele termo que precisa ser assinado, inclusive quando o investidor assina esse termo, né, o termo de adesão, ele está dizendo ali que ele recebeu ali o regulamento e o formulário de informações complementares, que deveria ser impresso e entregue para ele. Muitas vezes não acontece na prática, mas esses 3 aí são obrigatórios. O selo ANBIMA não seria. Relembrando então aquele conceito, não é obrigatório a instituição financeira ser vinculada à ANBIMA, certo? Ele é um diferencial, mas não é obrigatório. 4, então, 4. O fundo que pode cobrar taxa de performance e o fundo que pode captar recursos via empréstimo para aumentar investimentos e os ganhos são chamados respectivamente de letra A, fundo alavancado e fundo ANBIMA. Letra B, fundo passivo e fundo ativo. Letra C, fundo ativo e fundo cambial. Letra D, fundo ativo e fundo alavancado. A, B, C ou D. E aí vamos olhar novamente para a pergunta, lembrando que aqui é 2 em 1, né? 2 em 1 porque aqui é treino difícil para você ter um jogo fácil lá no momento da sua prova, certo? O fundo que cobra taxa de performance. O que é a taxa de performance, né? É o plus. Taxa de administração, lembra que sempre tem que pagar. É a remuneração do gestor, mesmo que o fundo fique negativo, tem que pagar a taxa de administração, porque ninguém trabalha de graça, nem relógio, como eu já falei algumas vezes aqui. Já a taxa de performance não é todos os fundos que tem.
certo? São fundos específicos que vão ter a taxa de performance, e o gestor ele só ganha a taxa de performance se ele supera algumas coisas ali, supera o seu benchmark, né? Tem algumas regrinhas ali. Qual é o fundo que pode cobrar taxa de performance? Então, lembrando aí, ó, os tipos de fundo ali, as características de fundo que nós temos: fundo ativo, fundo passivo, fundo alavancado. Quais são as características de cada um dele, né? E aqui a segunda pergunta aí, o fundo que pode captar recursos via empréstimo, ou seja, existe aí o patrimônio líquido, né? Cada cotista foi lá e comprou uma quantidade de cotas e tem 1 milhão no fundo, mas o gestor ele resolve aplicar 1,5 milhão. Como é que ele vai aplicar 1,5 milhão? Ele vai lá e pega esse recurso emprestado, aplica, vai lá, paga o juro, devolve o dinheiro e ainda sobra. Então existe essa possibilidade, existem vários fundos que fazem isso, tá? E aí existem fundos aí que podem aí pegar até 100%, 200%, 300%, isso tudo vai estar determinado lá na lâmina, no regulamento do fundo. Então vamos aos detalhes. Um fundo alavancado, que é um fundo alavancado? Alavancado é justamente o termo que se fala quando alguém está tomando recurso. Então, se você está endividado, se você pegou muito dinheiro emprestado com o banco, você está alavancado. Você não está endividado, você pegou dinheiro, você se alavancou. O fundo ele se alavanca com o objetivo, como eu disse, ele vai lá, pega mais dinheiro do que o patrimônio líquido. A ideia é que ele ganhe mais dinheiro, devolva esse dinheiro que ele pegou emprestado, pague o juro e ainda sobre rentabilidade, certo? Às vezes pode dar errado, então é um grande risco, por isso que os fundos alavancados eles têm que ter essa determinação, fundo de investimento, tal, alavancado. Ele precisa estar detalhado essa questão. Então o fundo alavancado não é o fundo que pode cobrar taxa de performance. Pode ter taxa de performance no fundo alavancado? Pode, mas não é esse o caso. O fundo alavancado, então, esse segundo é aquele que o gestor pode captar recursos através de empréstimos. Então fica fácil aqui, nós já eliminamos a letra A, certo? O fundo Ambima, isso nem existe, é a pegadinha do malandro, tá? Fundo passivo e fundo ativo, aqui é interessante, tá? Fundo passivo e fundo ativo. Fundo passivo, só relembrando, é aquele que tenta continuar, chegar muito próximo, acompanhar o benchmark. O que é o benchmark? É o alvo. Então imagina um fundo que o benchmark dele aí é o Ibovespa, certo? Então ele vai chegar muito próximo aí do índice Ibovespa. Ele não vai querer ultrapassar esse índice, tá? Já o fundo ativo é o fundo que quer ultrapassar o seu benchmark, e esse tipo de fundo ele pode cobrar taxa de performance. Já o fundo passivo não pode cobrar taxa de performance, então facilita aí para a gente entender também que o fundo ativo é o primeiro que nós estamos falando, que pode cobrar taxa de performance, e o fundo alavancado é aquele que o gestor pode pegar dinheiro emprestado. Inclusive no fundo alavancado há a possibilidade de perder além do patrimônio líquido. E fundo cambial não tem nada a ver, né? Fundo cambial é uma outra história, então aqui correta alternativa D. Seguimos em frente aí para a questão número 5. Com relação às assembleias de fundo de investimento, estão corretas as alternativas? Vamos lá. Assembleias, certo? AGO, AGE, então bem interessante aí, é importante você gravar esses conceitos também. A Assembleia Geral Extraordinária é realizada uma vez ao ano? 2. As assembleias têm que ser convocadas com no mínimo 10 dias de antecedência? 3. Um cotista ou grupo de cotistas que tenham ao menos 10% das cotas de um fundo podem convocar uma AGO? 4. O administrador deve convocar a AGO para reduzir a taxa de administração do fundo? Estão corretas letra A, 1, 2 e 3, letra B, 1, 3 e 4, letra C, todas as alternativas, letra D, 2 e 3. Então vamos lá, falando sobre as assembleias dos fundos de investimento. Existem dois tipos, né, de assembleias. A gente já falou aqui, Assembleia Geral Ordinária, que ela tem que ser realizada aí até 120 dias depois do exercício, ou seja, terminou o exercício daquele fundo, o exercício é dezembro, até 120 dias depois tem que se realizar a demonstração contábil. E existe a Assembleia Geral Ordinária.
certo? Ordinária. Então vamos aos detalhes. A Assembleia Geral Extraordinária é realizada uma vez ao ano? Não, não, não e não. Por que não? Uma vez ao ano, obrigatoriamente, é realizada a AGO, Assembleia Geral Ordinária, que ela tem como objetivo apresentar e aprovar ali as contas, né? O balanço contábil apresentado aí pelo administrador. A AGE pode ser realizada diversas vezes. Todas as outras assembleias que não sejam AGO são chamadas de AGE, Assembleia Geral Extraordinária. E aí ela pode ser realizada diversas vezes por ano para diversos assuntos também, como por exemplo ali alterar a política do fundo, emissão de novas cotas, alterar o regulamento, trocar o gestor, né? Diversas situações aí que podem ser utilizadas. 2. As assembleias que têm que ser convocadas com no mínimo 10 dias de antecedência. Sim, as assembleias, certo? AGOs e AGS, existe um prazo. Imagina, você recebe na sua casa uma cartinha do fundo que diz o seguinte: senhor Wagner, o senhor está convocado para a assembleia do seu fundo BBAADX, qualquer fundo aí, certo? Que acontece amanhã. Certo? Primeiro que não daria nem tempo da cartinha chegar aqui, né? Ou se fosse isso por e-mail, como é que eu iria me deslocar? Pensando que um fundo aí tem cotistas do país inteiro e nós estamos aí num país continental também. Então é necessário no mínimo 10 dias de antecedência, certo? 3. Um cotista ou grupo de cotistas que tenham ao menos 10% das cotas de um fundo podem convocar uma AGO. Lembrando que a AGO ela é convocada pelo administrador, porque ele vai apresentar ali a demonstração contábil do exercício. Então, ela não é convocada aí por grupo de cotistas, né? Aqui, se fosse uma AGE, poderíamos analisar, mas um cotista ou grupo de cotistas que detenham pelo menos 5%, e não 10%, não precisa ser 10%, apenas 5% das cotas, podem convocar uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária. Imagina se existe um grupinho ou um único investidor que ele tem aí 5% das cotas, certo? E ele está achando que o administrador, que o gestor ali está fazendo alguma coisa errada, não está gostando da forma que o gestor está investindo o recurso, porque ele está dando prejuízo alguns meses. Ele pode aí chamar uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, tá? Ou esse grupo que tenha 5, então eu não tenho 5, mas eu reúno outros amiguinhos, aí a gente tem pelo menos 5%, podemos aí convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. E finalizando aqui a 4, o administrador deve convocar a AGO, Assembleia Geral Ordinária, para reduzir a taxa de administração. Essa daqui também está incorreta, certo? Primeiro porque ele não convocaria uma AGO para reduzir a taxa de administração, porque a AGO ela tem o único objetivo de apresentar as demonstrações contábeis e aprová-las. E nem mesmo seria necessário convocar uma AGE para reduzir a taxa de administração. Para aumentar a taxa de administração, esse sim deveria ser convocado, mas para reduzir não. Imagina o seguinte, você acha que algum cotista, certo, ficaria triste porque o gestor disse o seguinte: ó, galera, eu tô cobrando demais de vocês aqui para fazer meu trabalho, tá? E aí eu vou reduzir o valor que vocês me pagam, eu vou reduzir o meu salário, tá? Mas vou continuar fazendo o mesmo trabalho. Quem iria ficar triste? Qual cotista iria ficar triste? Nenhum. Então, por isso, não existe a obrigatoriedade de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, certo? Para reduzir a taxa de administração de um fundo. E aí você está se perguntando aqui já, professor, mas então não tem resposta correta. Realmente o professor errou aqui, a gente faz aqui ao vivo, tá? Eu preparo as questões na segunda-feira à noite, normalmente. Aqui não corrijo antes, certo? E aí eu vi que aqui nós
temos um grande erro aqui que não existe alternativa, tá? Pode ficar tranquilo, o importante aqui é o conceito, mas entenda o seguinte, se lá na sua prova, no dia da sua certificação, você está lá e percebe alguma questão errada, tá? Você pode ali no final da prova questionar aquela questão e a própria Ambima, certo? Quando alguma questão estava errada ou não tinha uma alternativa correta, como é o caso dessa questão 5 aqui, ela valida essa questão aí para o aluno que está fazendo a prova de certificação. Então, você teria, de qualquer forma, o ponto nessa questão. Peço desculpas aqui, mas realmente, na hora de colocar as alternativas, acabei colocando alternativas que não validavam a questão. Questão número 6. Um investidor que possui conhecimento de mercado e 10 milhões em investimento é chamado de... Letra A, investidor ricaço. Letra B, investidor profissional. Letra C, investidor qualificado. Ou letra D, investidor exclusivo. Então, se você lembrar, lá no nosso preparatório, a gente falou aí sobre alguns investidores específicos, né? Que eles têm uma graninha a mais, talvez. E aí, vamos lá. O investidor, ele possui conhecimento de mercado e 10 milhões em investimento. Ele é um investidor ricaço? Ele tem uma boa grana, né? Mas não é esse o termo aí que nós falamos. Então, você já vai eliminando. Letra A, não, né? Ele é um investidor exclusivo? Não, não existe essa história de investidor exclusivo. Você vai exclusivo se ele aplicasse todos os 10 milhões em uma única coisa, né? Existe o fundo exclusivo que tem um único cotista que a gente já falou lá atrás. Então aqui tu também consegue eliminar. E aí vem aquela questão: é um investidor profissional ou é um investidor qualificado? Certo? E aí vamos relembrar, certo? O que é um investidor qualificado? É uma pessoa física ou pessoa jurídica que ele tenha pelo menos R$1 milhão em investimentos e ateste conhecimento de mercado por escrito. Um investidor profissional, ele tem 10 milhões em investimentos. Então lembra assim, ó, profissional tem 10, qualificado tem 1. Ambos precisam atestar por escrito que possuem conhecimento de mercado, e aí eles são considerados investidor profissional ou investidor qualificado, conforme cada uma das situações, e eles têm acesso a alguns investimentos restritos. Professor, mas por que esses investimentos são restritos? Primeiro, pela possibilidade de, por exemplo, de investimento em alguns recursos, né? Imagina o seguinte: não é qualquer um que tem 10 milhões para investir, então ele vai ter acesso a alguns investimentos mais do padrão dele. E o conhecimento de mercado, ele tem muito a ver também, porque não adianta você ter dinheiro e às vezes investir em coisa errada, porque às vezes você não vai investir em fundo, que alguém cuida ali, você vai investir em recursos diretos, investimentos diretos. Os BDRs, por exemplo, tá? A gente vai falar ainda sobre BDRs hoje, eles até pouco tempo atrás não podiam ser adquiridos por investidor normal, tá? Somente investidor qualificado podia adquirir BDR até pouco tempo atrás. Investidor qualificado, então, é o camarada que tem 1 milhão investido e atesta isso por escrito também, tá? Mais um detalhezinho aqui, sempre relembrando o professor Wagner, que ele é considerado um investidor qualificado. Hahaha! Porque eu tenho 10 milhões investido? Não. Só porque eu tenho conhecimento de mercado, só que só o conhecimento de mercado não vale, tá? Você tem que ser um profissional certificado, aprovado aí como um AAI, que é um agente autônomo de investimento, uma certificação da Ancor, ou ter o CEA, que é uma equivalência ao AAI, certo? Principalmente aí dentro da Ambima, é o especialista em investimento, ou algumas outras certificações ali do mercado, certo? Eu, como sou certificado CEA, para os meus próprios investimentos e não para outras pessoas, né? Para os meus próprios investimentos, eu sou considerado um investidor qualificado, certo? Então aqui, correto, isso mesmo, um investidor qualificado porque ele tem 10 milhões de reais e ele possui conhecimento de mercado, certo? Ele atestou isso por escrito. Alternativa B. Bora lá então para a questão 7. Patrícia. A Patrícia adquiriu cotas de um fundo de ações no dia 20 de 3 de 2021
e vendeu suas cotas no dia 14 de 4 de 2021. Olha aí, recente, certo? Ela comprou e logo vendeu. Nesse caso, qual o IOF a ser pago nessa operação? Letra A, pagamento de 15% de IOF. Letra B, não pagará IOF. Letra C, pagamento de 17% de IOF. Ou letra D, pagamento de 16% de IOF. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos relembrar. O IOF ele é cobrado até que dia, certo? Até o 29º dia, certo? A partir do 30º dia não existe mais cobrança de IOF, nenhum tipo de investimento. Até o 29º existe, e aí eu expliquei para vocês esses dias a metodologia do esquema tático de futebol 4-3-3, né? 4-3-3, onde ele começa com 100%, cai 4, depois no outro dia cai 3, depois 3, depois ele repete o 4-3-3. E aí você poderia pegar, então, lá na sua prova e se descabelar e fazer assim, bom, 100%, no primeiro dia cai 4%, então ele vai dar quanto? 96. No segundo dia ele cai 3% e ele vai dar quanto? 93. No terceiro dia ele cai mais 3 e ele vai dar 90. E assim você fazer isso sucessivamente até chegar no dia que você olhasse, porque aqui se você olhar aqui do dia 20 do 3 até o dia 14 do 4, não deu 30 dias, então se não deu 30 dias, cobra IOF? Depende. E aqui tem mais uma daquela pegadinha do malandro, salsifufu, e aí é, pegadinha do malandro. Cuidado, galera, cuidado, muito, muito importante. Fundo de ações, Patrícia adquiriu cotas de um fundo de ações. Fundos de ações não cobra IOF. Ações não cobra IOF. Por que, professor, que ações não cobra IOF? Ações você se torna sócio da empresa. Então, seja adquirindo ações ou seja através de um fundo de ações, não existe a cobrança de IOF. E relembrando também que nos fundos de ações, certo? Nos fundos de ações nos fundos de ações não existe também o famoso come cotas, né? O imposto de renda é somente lá no resgate. Então aqui, ó, a gente enrolou, mas não precisa fazer conta, não precisa se descabelar, não precisa lembrar do esquema tático 4-3-3, até porque CPA 10, CPA 20 não cai cálculo, tá? É só conceito. Muito importante, cuidado com as perguntas, que a Ambima gosta de complicar o negócio, por isso a gente complica aqui também, porque é melhor você ter um treino difícil e um jogo mais fácil do que eu te preparar aqui de maneira incorreta e na hora da prova você amaldiçoar até a minha terceira e quarta geração, né? Questão número 8. Em relação ao mercado de renda variável, é correto afirmar que o que é o mercado de renda variável, né? Renda fixa, você está olhando aí para juros, você tem um juro garantido aí para receber, né? Renda variável, ele está muito mais vinculado a lucro. Esse é um grande detalhe, né? Que as pessoas às vezes não entendem. E a renda fixa, ela também pode oscilar negativamente, né? Mas a renda variável vai depender de lucro. E falando então em renda variável, vamos lá. Número 1. É correto afirmar que um lote padrão de ações é um lote com 10 ações? Letra B. Uma BDR é um recibo de uma ação brasileira negociada em outro país? Letra B, não, desculpa, né? 2, né? 3. No mercado secundário, a negociação de ações acontece entre investidores e ajuda a dar mais liquidez às ações? E 4. A custódia é uma cobrança feita pelas corretoras semelhante a uma taxa de manutenção de conta. Então, vamos lá. Está correto 1, 2 e 4. B, todas as alternativas. C, somente a 1. D, a 3 e a 4 estão corretas. E aí, vamos agora quebrar um pouquinho a cabeça para relembrar o que é um lote padrão. Primeiro de tudo, né? Renda variável, e o que é correto afirmar, sempre prestar atenção, se não está sendo falado aí de algo diferente, né? A Ambima tem muito essa questão aí de questão incorreta, de exceto, e eu não me canso de falar isso aqui, porque com certeza aí você precisa aí lembrar desses detalhes, certo?
falando então especificamente aqui em lote de ações. Existe o lote fracionado, que você vai lá e pode comprar uma única ação, e existe um lote padrão. Esse lote padrão é uma caixinha fechada com uma quantidade. Qual é essa quantidade de um lote padrão de ações? 10 ações? Não. 100 ações. 100 ações é o famoso lote padrão de ações, certo? Caso você vá pesquisar aí para compra de ações, então imagine aí usando uma das mais comuns, né? PET4, por exemplo, certo? Que são ações da Petrobras. Esse 4 aqui, ele vai identificar que é uma ação preferencial. Se fosse 3, seria uma ação ordinária, certo? Você vai pesquisar lá no Home Broker, PET4. Ele vai aparecer um lote padrão onde você compra no mínimo 100 ações. Pode comprar 200, 300, 1000, mas sempre múltiplos de 100. Se você digitar PET4 e incluir a letra F, ele vai permitir que você compre ações individuais, 1, 2, 10, 15, 99, sem nenhum problema, certo? Mas o lote padrão é de 100 ações, então essa daqui está incorreta. Letra 2. Um BDR, o que é um BDR? Brazilian Depositary Receiver. É um recibo de uma ação brasileira negociada em outro país? Então vamos lá. BDR, então recibos, certo? É recibo de uma ação negociada no Brasil ou no exterior. Imagina para você comprar ações da Apple aqui no Brasil. Você consegue? Consegue se você investir direto pelos Estados Unidos ou comprar, por exemplo, aí via BDR, certo? Brazilian Depositary Receiver. O BDR ele significa que são recibo de ações não negociadas no país que está ali no início, o BDR. As ADRs, por exemplo, são ações, ou melhor, são recibos de ações de empresas não listadas na Bolsa Americana. São os mais comuns de você ouvir falar, principalmente na sua prova, BDR ou ADR. BDR, ações negociadas, né, recibo de ações negociadas aqui no Brasil, mas que não são listadas, não são empresas brasileiras, e ADRs negociadas lá nos Estados Unidos que não são de empresas americanas. Então, o BDR não é o recibo de uma ação brasileira, é o recibo de uma ação que não é negociada, normalmente americana, né? Pode ser de outro lugar, pode ser uma ação de uma empresa da China, da Europa, né? Ele vai ser chamado de qualquer forma aí de BDR, certo? E o BDR, como nós falamos aí anteriormente, até pouco tempo atrás ele não era permitido para investidor normal, somente investidor qualificado, pois o governo e a CVM acreditavam aí que não era tão fácil para o investidor brasileiro, um investidor normal, vamos dizer assim, investir em títulos aí de outro país, certo? Então você não conseguia comprar diretamente. Hoje você já consegue aí comprar BDRs direto na Bolsa de Valores. 3. No mercado secundário é negociado a ação entre investidores. Então, lembra o seguinte, quando uma empresa faz o seu IPO, o que é o IPO? Oferta inicial de ações, certo? Ela vende ações para os investidores e o dinheiro vai para onde? Vai para a empresa. Esse é chamado de mercado primário, por quê? É a primeira negociação, é onde o recurso vai diretamente para a empresa, certo? É o mercado primário. Depois disso, as negociações, o dinheiro de compra, venda, não vai mais para a empresa. O dinheiro, como a gente sempre fala, troca de mão. O Wagner vende uma ação para o fulano, para o Beltrano, para o Ciclano. O Wagner compra do fulano, do Beltrano, do Ciclano, certo? E o dinheiro está só trocando de mãos. Então, o mercado secundário, como é chamado esse mercado, é onde acontece a negociação entre investidores. E esse mercado secundário ajuda a dar mais liquidez para as ações? Sim. Imagina o seguinte, se você tivesse que comprar uma ação da Petrobras, por exemplo, e você nunca mais pudesse se desfazer dela, né? Nunca mais, né? Olha, somente quando a Petrobras quiser essa ação de volta, tá? Até lá ela tem que ficar contigo. Aí no meio do caminho você desiste, o negócio não está muito bom. Se você não pudesse vender para outra pessoa,
Será que teriam tantas pessoas comprando ações, virando sócio de empresas na Bolsa de Valores, não só no Brasil, mas no mundo? Obviamente não. Essa possibilidade aí de trocar de mãos a ação e trocar o dinheiro de mãos, então eu comprei e vendo para outra pessoa, depois posso comprar de novo e assim por diante. Essa facilidade é que dá mais liquidez para o mercado de ações. Caso contrário, aí seria muito menor a quantidade de pessoas investindo em bolsa. E a 4, a custódia é uma cobrança feita pelas corretoras e ela é semelhante à taxa de manutenção de conta. Lembra lá que existem algumas taxas que você paga quando você vai negociar no mercado de ações. Uma delas é a custódia. E aí lembra da custódia, existe a clearing house, né, que ela faz a custódia, a guarda desse título que você tem. E aí a corretora, ela cobra essa taxa, a taxa de custódia, e ela realmente é semelhante a essa taxa de manutenção de conta. Ela não é um emolumento, por exemplo, que é algo aí que é cobrado direto aí pela B3, né? Ela não é a corretagem é por operação, então eu comprei ou eu vendi, e aí eu vou pagar a corretagem. A custódia é basicamente aí essa manutenção de conta, e lembrando como a corretora ela pode também ser, ela cobra, repassa se for o caso, mas ela também pode ser uma clearing, ela também pode fazer a custódia desses títulos, é uma das prerrogativas aí das corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Então, correto aqui, questão 3 e questão 4, alternativa D. Questão 9. O pagamento de imposto de renda na fonte em operações de swing trade é de letra A, 15%, letra B, 0,05%, letra C, 1% ou letra D, 20%. Então, primeiro de tudo aqui a gente precisa começar a lembrar, certo? Que existem duas modalidades de negociação de ações. O swing trade e o day trade. Day trade é a negociação que acontece no mesmo dia. Comprei hoje, vendi hoje. Day trade. Swing trade, negociações que acontecem em dias diferentes. Comprei ontem, segunda-feira, hoje, terça-feira, vendi. Já é considerado swing trade. Comprei há 6 anos atrás, vendi hoje. Swing trade, não tem problema. E aí existem alíquotas diferentes de cobrança de imposto de renda. Como é que é cobrado o imposto de renda em day trade? Day trade é 20%, certo? 20%. Como é que é no swing trade? 15%. Esse é o total. Mas existe algo chamado dedo duro. O dedo duro é o imposto retido na fonte, certo? Imposto de renda na fonte é o famoso dedo duro, que é para avisar o governo, olha, o Wagner comprou e vendeu ações. Por isso que se você compra ou vende ações, se você está no mercado de renda variável, você obrigatoriamente tem que declarar imposto de renda, mesmo que você não tenha pago. Por exemplo, no day trade, toda negociação é obrigatório pagar imposto de renda. Teve lucro, não importa qual foi o lucro, paga imposto de renda. Já no swing trade, não é obrigatório, certo? Somente aí se você realizar acima de 20 mil reais no mês, mas em casos de pagamento de imposto de renda, a B3, o governo tem o estalinho ali, que é o famoso dedo duro. Dedo duro é o valor retido na fonte, e aí você tem que pensar qual o valor retido na fonte. Lembra? 20% é o imposto total no day trade e 1% é retido na fonte também no day trade sobre o lucro. Então não é o caso aqui. 15% é o swing trade, certo? E a retenção na fonte é de 0,05% sobre o valor realizado. Ou seja, vendi 20 mil reais, por exemplo, certo? Ele vai cobrar o imposto sobre o meu lucro foi de R$1.000. Não, ele vai cobrar sobre os 20 mil no caso do swing trade. Vai cobrar quanto? 0,05% e depois aí via DARF eu tenho que fazer o pagamento aí do restante, os 15%, e eu posso descontar esse valor que foi retido na fonte, certo? Ficou claro? Acredito que sim, então lembra, swing trade 15% sendo 0,05 na fonte, o famoso dedo duro, e ele sempre é sobre o valor total
da venda, valor realizado. Já, por outro lado, o day trade sempre paga imposto de renda 20% e 1% sobre o lucro na fonte. Por que existe essa diferença, professor? É muito mais fácil, como a negociação foi feita no mesmo dia, a B3 já saber qual foi o teu lucro e ela já tributa aí 1%, já dá esse dedo duro aí, ela retém e repassa para o governo, né? Esse 1% sobre o lucro, certo? No caso do swing trade, é mais difícil olhar quando foi a compra, quando foi a venda, fazer esse cálculo aí de ganho, né? Então já cobra sobre o valor total 0,05% e depois você paga a diferença via DARF. Questão 10. Questão 10, nós temos aqui a entidade que cuida da fiscalização dos planos de previdência complementar fechados, não é fechada, é fechado, não é a entidade que é fechada, é o plano, é a SUSEP, o CNSP, o CNPC ou a Previc. Então, vamos lá, SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, CNSP, né? Conselho Nacional de Seguros Privados, CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, e a Previc o professor não lembra. Não lembra qual é o significado de Previc, vou ficar devendo aí para vocês, bem honesto aqui. Então vamos lá, planos de previdência complementar fechados. Quem cuida dos planos de previdência complementar fechados é a SUSEP? Não, você pode lembrar que a SUSEP, ela supervisiona, ela cuida dos planos de previdência complementar aberto, dos seguros, dos resseguros, certo? E também da capitalização. Lembra dessa aula? Capitalização, seguros, resseguros e previdência complementar aberta. Por outro lado, existe uma entidade que ela cuida das previdências complementar fechada e ela é a Previc. E o que você pode ficar na dúvida é que nós estamos falando do órgão máximo que cuida disso, que daí poderia ser o CNSP ou o CNPC, ou do órgão fiscalizador. Lembra? Igual a CVM e Bacen, são fiscalizadores, são braços do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, ele não faz nada. E se você lembrar daquela tabelinha que a gente mostra lá na nossa aula, você vai lembrar que, muito parecido, nós temos a ideia ali do Conselho Nacional de Segurança Privada, que ele é o órgão máximo aí em relação a SUSEP, e até tem aquela dicasinha, né? SUSEP termina em P, CNSP também, então eles estão ligados. Previc termina em C, CNPC também termina em C. Então, CNPC abaixo a Previc, CNSP abaixo a SUSEP. A SUSEP vai cuidar das entidades de previdência complementar aberta, seguros, resseguros e também capitalização, e a Previc somente aí dos planos de previdência complementar fechados, certo? E como nós estamos falando aí em fiscalização, não em órgão máximo, nós falamos aí da Previc e não do CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Relembrando aí muitos conceitos aí também na aula de hoje, na correção de hoje, né? Questão 11. Paulo é um executivo de uma multinacional e possui uma filha. Paulo deseja contribuir com 20% da sua renda tributável com um plano de previdência complementar para a sua aposentadoria, que será daqui a 15 anos. Nesse caso, qual é o melhor plano para ele? Letra A, um plano VGBL com tabela progressiva. Letra B, um PGBL com tabela progressiva. C, um VGBL com 12% de contribuição e o restante em um PGBL, ambos com tabela regressiva. D, um PGBL contribuindo com 12% e o restante em um VGBL e ambos com tabela regressiva. A, B, C ou D? Vamos então aí comentar e relembrar essa questão. O Paulo, ele é um executivo de uma multinacional. Um executivo ganha muito ou ganha pouco? Normalmente ele ganha muito. Então não é viável para ele, por exemplo, fazer a declaração de imposto de renda pelo modelo simplificado, né, onde ele só tem aí o desconto de 20% e deu. Como ele também possui uma filha, e essa filha aí provavelmente aí é dependente, né, ele deve fazer então a declaração
completa de imposto de renda, até porque ele tem uma renda tributável alta e aí ele pode ter alguns benefícios com um dos planos, certo? Além disso, além dessa análise, você pode pensar em relação à tabela, é progressiva ou regressiva? Primeiro de tudo, o Paulo ele pretende usar esse recurso para quê? Para se aposentar. Daqui a quanto tempo? 15 anos. 15 anos, como ele ganha bem, a tabela progressiva ela vai descontar aí 15% de imposto de renda na fonte e o restante ele vai ter que adequar lá na declaração de ajuste do ano seguinte, certo? Se ele ficar mais de 10 anos em uma tabela regressiva, o imposto ele chega a quanto? 10%. 10%, certo? Então, de qualquer forma, a melhor tabela aqui para o Paulo vai ser a tabela regressiva. Se vai ser a tabela regressiva, eu já consigo eliminar duas questões, certo? A A e a B. Porque a tabela progressiva não seria interessante para o Paulo aqui, visto que ele vai ficar aí 15 anos aí, a princípio, com o seu plano de previdência. E agora ele quer contribuir com 20% da sua renda tributável nesse plano, certo? Como é que ele vai fazer? O que você deveria aconselhá-lo aqui? Colocar 12% num VGBL ou colocar 12% em um PGBL? Lembrando que o PGBL é o plano que ele vai dar a você a oportunidade de ter isenção fiscal, ou seja, ter o benefício fiscal legalmente, tá? Pagar menos imposto. PGBL, você consegue utilizar suas contribuições para abater até 12% aí da sua renda tributável no momento do imposto de renda. Acima disso, é viável o Paulo colocar? Não, né? Ele só tem desconto até 12%. Então, o ideal aqui seria a letra D, ele contribuir com 12% para um plano PGBL, com P de plano, certo? PGBL, obtendo aí a isenção aí de 12%, né? O desconto de 12% na sua renda tributável para pagamento de imposto de renda, e o restante, os outros 8% da renda tributável dele, ele incluir aí num VGBL e ambos com tabela regressiva, porque ele pretende aí ficar pelo menos 15 anos, que é o período que ele imagina que vai se aposentar. Questão 12. Uma portabilidade de um plano de previdência do tipo VGBL, agora VGBL com V de vida, com tabela regressiva pode ser feito para... Então vamos lá. Um VGBL ou um PGBL com tabela regressiva ou progressiva? Letra B, um VGBL com tabela regressiva. Letra C, um PGBL com tabela regressiva. Ou letra D, um VGBL com tabela progressiva ou regressiva. A, B, C ou D. Então vamos lá. Existe a possibilidade de fazer portabilidade de um plano de previdência? Sim. A regra diz que você precisa aí pelo menos de 60 dias, né? Não pode ser antes disso, mas você pode fazer quantas vezes quiser a portabilidade aí do seu plano de previdência. Existem algumas regrinhas e uma delas é a seguinte: um VGBL pode ser feita a portabilidade para um PGBL com P de plano? Não. V para V, P para P. VGBL para VGBL pode. VGBL para PGBL não pode, certo? Então, não existe a portabilidade entre um e outro. E aí existe a outra regrinha que ela está vinculada aí à tabela, certo? Quando você escolhe o plano, você escolhe a tabela também que você vai ser tributado, se ela é progressiva ou regressiva. Existem aí casos em que você pode trocar a tabela, e aí você pode lembrar do alfabeto. Se ela for progressiva, que ela está antes, você pode trocar para regressiva. O P vem antes do R. Se ela for regressiva, você não pode trocar para a progressiva. Lembrou dessas regrinhas? Fica fácil aqui, porque assim, ó, um VGBL só pode ser utilizado para portabilidade em um outro VGBL. Então temos três opções. Eliminamos aqui a letra C. E como ela é uma tabela regressiva, o R não pode voltar para o P, então ela só pode ser também uma tabela regressiva. Eliminamos a letra A, que diz aí que pode ser qualquer uma delas, e eliminamos a letra D,
que fala que pode ser qualquer uma delas também. Então, correto aqui, a alternativa B, um VGBL só pode ter portabilidade para outro VGBL com tabela regressiva, certo? Questão 13. A empresa QPW planeja reduzir a liquidez das suas ações negociadas na B3, reduzindo também a quantidade de ações no mercado sem nenhum prejuízo ao acionista. Esse processo é conhecido como letra A, desdobramento, letra B, implit, letra C, bonificação ou letra D, split. Então pensa, a empresa QPW, ela tem uma quantidade de ações lá na Ibovespa, na B3, Bolsa Brasil Balcão, e ela quer reduzir a liquidez, certo? E reduzir também a quantidade de ações no mercado. Só que, óbvio, ela não pode prejudicar o acionista. Imagina lá, eu quero reduzir a quantidade, o Wagner tem 1000 ações, certo? Tem 1000 ações, e eu quero reduzir, e aí eu vou tirar ações dele. Eu posso? Não, não posso prejudicar o meu acionista. O que eu posso fazer é reduzir sem mexer no valor. Imagina que as 1000 ações que o Wagner tem valem 10 mil reais, por exemplo. 10 mil reais, certo? Aproveitando aqui que daí fica mais fácil números inteiros. E eu quero reduzir, por exemplo, aí pela metade a quantidade de ações. Então eu quero reduzir de 2 para 1. Então, ou seja, aqui eu quero que essas 1000 virem 500. Virem 500, certo? O Wagner vai ter quanto ainda em ações? Os mesmos 10 mil. Os mesmos 10 mil, porque ele não pode ser prejudicado, certo? Mas cada ação não vale agora mais 100 reais. Ela começa a valer 200 reais. Ficou claro? Esse processo, ele normalmente é feito justamente para reduzir a quantidade de ações em negociação e reduzir a liquidez, porque uma ação mais cara, uma ação que custa 200 reais, não pode ser comprada aí por qualquer pessoa, certo? Já uma ação que custa 20 reais é mais fácil de ser negociada por qualquer público, então ela tem mais liquidez. E aí você vai lembrar que existem 2 processos para isso. Existe um processo aí que você pode aumentar a quantidade de ações, né? Ao invés das 1000, eu posso fazer com que ela vire 2000, 3000, 4000. Vimos aí nos últimos meses e ano passado algumas empresas fazendo esse processo, né? E existe a possibilidade de você diminuir a quantidade. Então vamos lá. O desdobramento ou split, certo? É quando você desdobra, quando você aumenta. Ou seja, uma ação vira 2, vira 3, vira 4, dependendo de como esse split, como esse desdobramento é feito. Então, você dá mais liquidez a elas e você reduz o preço. Aqui, você tira a liquidez e reduz a quantidade também. Então, vai aumentar o preço da ação. E aí, como é que é chamado esse processo? Implit ou bonificação? Já fica mais fácil, né? Você vai lembrar lá da aula do implit e split. Um desdobra, aumenta a quantidade, o outro reduz a quantidade. Um aumenta a liquidez, outro reduz a liquidez. Então já facilita muito. E a bonificação, ela não tem nada a ver com isso. Bonificação é quando uma empresa aumenta o seu capital, certo? Sem emissão de novas ações. E como ela aumentou o seu capital social, ela distribui aí novas ações em forma de bonificação sem custo nenhum para os acionistas. Questão número 14. Quem são os membros do Copom que se reúnem para definição da taxa Selic? Vamos lá. O presidente do Banco Central e os diretores nomeados pelo presidente da República. Letra B. O presidente do Banco Central, os diretores e o ministro da Economia. Letra C. O presidente do Banco Central e os diretores e presidentes da Câmara e da Câmara de Deputados. Letra D, o presidente da República, o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Então vamos lembrar assim, ó, o que o Copom faz? O Copom se reúne a cada 45 dias, certo? Para definir a taxa Selic, que ajuda um indivíduo, que é o Banco Central, a cumprir a meta da inflação, que é dada lá pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo, certo? Quem são as pessoas que participam da reunião do Copom? Lembrando que, se você lembrar de um dos primeiros slides que nós temos do módulo 1, ele explica que o Copom, que o Banco Central, ele
através do Copom, ele utiliza a taxa Selic para controlar a inflação, certo? Então, quem são as pessoas que participam do Copom? Basicamente, o presidente do Banco Central e os diretores, e todos eles são nomeados pelo presidente da República. Lembra lá que os participantes do Banco Central é um diretor e um presidente e 8 diretores. Todos os diretores aí nomeados pelo presidente da República. Tem alguns outros departamentos ali que participam também da reunião do Copom na prática, né? Mas sempre relembrando então a formação ali do Banco Central. Quem são os participantes do Banco Central? Um presidente e 8 diretores, normalmente 8, pode ter menos, né? Mas normalmente 8 diretores ali, e todos são nomeados pelo presidente da República, certo? O restante aqui, o ministro da Economia e tudo mais, não faz parte, tá? Vamos lembrar assim, ó, que o Copom, ele basicamente é um braço, ele está dentro aí, ele é um órgão, né, dentro do Banco Central. Então, quem vai participar ali são os próprios integrantes, os diretores do Banco Central e, obviamente, também o presidente do Banco Central. Correto aqui, questão A. E vamos lá, 15ª questão, fechando então, e aí depois eu vou contar a novidade para vocês. Quais alternativas estão corretas no que tange a investimentos? 1. O Chinese Wall é um termo que explica a separação da gestão de recursos da instituição dos recursos dos clientes. 2. A marcação a mercado garante que um título não terá oscilação em seu valor. 3. A linha d'água é um conceito que garante o pagamento de taxa de performance para resultados acima do benchmark e acima do melhor resultado anterior. 4. O depósito compulsório é o valor que as instituições financeiras têm que depositar junto ao Banco Central. Estão corretas aí 2, 3 e 4, 1, 3 e 4, todas as alternativas, ou letra D, 1, 2 e 4. Então vamos lá, nós queremos saber quais são as alternativas corretas, sempre é importante ficar de olho nisso, e vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Número 1, Chinese Wall. O que é o Chinese Wall? Trazendo aí especificamente tradução ao pé da letra, Chinese Wall, muralha da China. Para que foi criada a muralha da China, o Chinese Wall, quando nós falamos aí em investimentos, certo? Até mesmo dentro das instituições financeiras. Uma muralha, um muro é feito para separar o quê? A gestão de recursos próprios, vou botar aqui o P de próprios, da gestão de recursos de terceiros. Porque se você deixar tudo junto, fica muito mais fácil aí de você fazer umas tramóia, né? Fazer uns trambique. Imagina o seguinte, se fica tudo no mesmo prédio, se fica tudo muito próximo, imagina o seguinte, tá? Esse camarada aqui, que cuida dos recursos próprios, certo? E esse aqui que cuida dos recursos de terceiros. Eles se encontram aí numa boa, estão tomando um cafezinho ali na padaria, e aí um deles diz o seguinte, cara, eu tô com meta aí de vender muito CDB. A minha meta esse mês é CDB, ou é o fundo tal que eu preciso bater essa meta. Isso aqui seria para venda ali de recursos próprios, para administração de recursos próprios ou para administração de recursos de terceiros. O outro indivíduo, esse aqui, ó, que está cuidando do dinheiro da instituição financeira, olha e diz o seguinte para o cara que vai cuidar dos recursos de terceiros, espera aí, mas eu tenho uma grana lá que eu posso investir. Então, assim, para não haver esse tipo de comunicação, as situações são separadas, inclusive em locais diferentes. Por exemplo, você pega os bancos, a administradora de recursos próprios é diferente da administradora de recursos de terceiros. Existe uma separação, inclusive física, nesse sentido, certo? Para não haver trambique, tramóia. Então, o Chinese Wall é um termo que explica exatamente a separação da gestão de recursos de terceiros da gestão de recursos das instituições financeiras. 2. A marcação a mercado garante que um título não terá oscilação em seu valor. Então vamos lá, primeira informação, só relembrando aí. O que a marcação a mercado tem como principal objetivo? A marcação a mercado tem como objetivo de não permitir a transferência de riqueza entre os cotistas. Lembra desse termo?
com certeza lembra assim, né? Marcação a mercado é aquela história de eu ir até o mercado e perguntar quanto vale meu título hoje, mesmo que eu não vá vendê-lo, e aí eu atualizo esse preço internamente. Então, a marcação a mercado, certo? A marcação a mercado, especificamente, como ela pede o preço todo dia, esse preço oscila. Então, a marcação a mercado não garante, certo, que não haja essa oscilação. Pelo contrário, quando eu tenho marcação a mercado, existe uma oscilação no valor do título. Imagina lá um fundo de investimento, a sua cota vale R$10, certo? Mas os títulos valorizaram, então no dia seguinte ela pode valer 11. Daí daqui a pouco acontece uma crise, aqueles títulos se desvalorizaram e a sua cota vale 9. Existe essa oscilação. A marcação a mercado gera a oscilação. A marcação na curva, que daí não é um assunto aqui de CPA 10, CPA 20, é um assunto mais voltado ao CE, a marcação na curva, ela não tem essa pergunta diária, então você não vê oscilação no dia a dia em relação aos ativos, mas a marcação a mercado, ela gera essa oscilação, inclusive é onde muita gente se assusta, mesmo sabendo, por exemplo, que um título pré-fixado vai pagar 10% de rentabilidade lá no final de um ano. Como existe oscilação durante o ano, se ele tiver marcação a mercado, várias vezes você pode olhar, aquele título pode estar negativo, ele pode estar pagando menos. A grande realidade é que se você levar até o final, um exemplo desse título pré-fixado, né, mesmo com essa oscilação que o mercado está apresentando, ele vai te pagar igual. Mas a marcação a mercado gera essa oscilação e a marcação a mercado, então, relembrando, ela tem como principal objetivo aí evitar a transferência de riqueza entre os cotistas de fundos. 3. Linha d'água. O que é a linha d'água? Lembra do conceito de linha d'água, né? A gente já falou aqui que os fundos ativos podem cobrar taxa de performance e eles podem cobrar seguindo uma norma que é conhecida como linha d'água, exatamente o que diz aqui, que ela diz o seguinte, que para o gestor ganhar essa taxa de performance, ele tem que superar o seu benchmark, certo? Superar o benchmark, ou seja, por isso que ele é um fundo ativo, e ele também tem que superar a maior cotação anterior, certo? Ou seja, aqui, ó, a minha cota valia R$10 aqui, certo? Eu tive uma desvalorização aqui, porque investi em ações, foi lá em março do ano passado, abril do ano passado, onde nós tivemos aquela queda brutal do Ibovespa, e as minhas ações aqui vieram para R$8, certo? Então, assim, primeiro de tudo, caiu, mesmo que o fundo fique acima do índice Ibovespa, como caiu, ele não recebe taxa de performance. No mês seguinte, voltou a subir aqui meu fundo de investimento, ultrapassou aqui o benchmark, que é o Ibovespa, chegou aí a valorizar, chegou a R$9 a minha cota, e aí vem a pergunta, paga a taxa de performance ou não paga? Não paga porque o maior histórico aqui da cota é R$10. Então, quando ele ultrapassar esses R$10, imagine que no mês seguinte ele também subiu, também ultrapassou o benchmark e chegou a R$10,50. R$10,50. Nesse caso aqui, nesse mês específico, ele tem direito a receber a taxa de performance. Não recebe necessariamente no mês a taxa de performance, ela é paga semestralmente, calculado os meses aí em que ele superou a linha d'água, que é exatamente esse cálculo aqui, que é para proteger o investidor. Senão, infelizmente, o gestor ele pode aí, mesmo em situações de queda, tá superando o seu benchmark e ele iria ganhar taxa de performance enquanto o investidor estaria talvez tendo um prejuízo, certo? Então, uma medida aí de prevenção, de proteção ao investidor. 4. O depósito compulsório é o valor que as instituições financeiras têm que depositar junto ao Banco Central. Esse aqui também é verdadeiro, você lembra lá do início, quando nós falamos lá sobre o Banco Central, falamos sobre o Conselho Monetário Nacional, existe o depósito compulsório. Um exemplo aí, de cada R$100 que você deposita lá na sua conta do banco, um percentual
que é definido lá pelo Conselho Monetário Nacional, que é o depósito compulsório, né? Tem que ser depositado lá no Banco Central. Para que é feito isso? Para não deixar muito dinheiro em circulação. Se todo o dinheiro que os bancos aí pegassem, eles emprestassem, nós teríamos uma circulação muito grande de dinheiro, gerando automaticamente inflação. Então o governo ele também muda essa questão, o percentual de depósito compulsório, conforme a sua política monetária. Ele quer ser expansionista, ele quer liberar mais dinheiro, ele reduz o percentual de compulsório. Um exemplo, de 8 ele traz para 6. Então, de cada 100 reais, somente 6 tem que ser colocado lá no Banco Central, pode utilizar os outros 94, certo? Quando ele quer alterar isso e tem uma medida contracionista, tirar dinheiro do mercado, ele aumenta, por exemplo, para 10% esse depósito compulsório e de cada 100 reais, 10 tem que ser colocado lá no Banco Central e sobra somente 90 para a instituição financeira utilizar e emprestar como um todo. Então nós temos aqui correto a alternativa 1, a alternativa 3 e a alternativa 4, que daria aí 1, 3 e 4, alternativa B. 15, alternativa B. Show de bola, mais aí um dia que nós finalizamos mais 15 correções de questões. São questões comentadas para você relembrar aí todo o assunto, principalmente você aí que teve a sua prova aí desmarcada, né, por conta da pandemia. Até 31 de maio, se não me falha a memória, as provas estão suspensas e infelizmente isso acaba prejudicando bastante. Então você que já estudou, vale a pena sempre ficar de olho aqui, relembrando o conteúdo, e a hora que retornar todas essas questões, que voltar às provas, você volta a estudar normalmente, certo? E agora, para a gente finalizar aqui, como eu disse, essa foi a 15ª semana consecutiva onde nós tivemos aí o nosso quadro de correção de questões, certo? E com isso eu encerro um primeiro ciclo aqui, visto que nós temos aí quase 300 questões comentadas aqui no canal, desde a prova completa, como a gente já falou anteriormente, e mais 15 semanas aí, onde nós tivemos aí no mínimo 15 questões aí para conversar. E tiveram alguns dias aí que nós tivemos uma quantidade maior de questões, então você tem muito material aí para estudar. Vale a pena então você olhar, compartilhar, curtir e se inscrever aí no nosso canal, certo? E agora a novidade, né? Como eu disse, eu encerro esse ciclo a partir de hoje, mas a partir da próxima semana, a partir da semana que vem, eu já vou ter começado a gravar todo o conteúdo aqui de CPA 20. Então, a partir da próxima semana, eu começo a disponibilizar por módulos. Vai ser um pouquinho diferente do que foi a CPA 10. Eu vou dividir por módulo 1 e vários tópicos do módulo 1 para facilitar, assim você consegue estudar aquele tópico. Se você ficou com dúvida em algum tópico específico, você não precisa rever todo o vídeo, você pode voltar somente onde você ficou com dúvida, mas a partir da próxima semana, aí começo a gravar o conteúdo de CPA 20, que vai ficar disponível de forma gratuita para você também aqui no nosso canal do YouTube. Então compartilhe aí com mais pessoas, avisa que tem novidade aqui na Francesca Educação Financeira, certo? E aí, muito especial, eu vou fazer duas coisas aqui, além de disponibilizar todo esse curso de CPA 20 gratuito. Eu também, esse não começa na semana que vem, né? Depois que nós já tivermos aí todo o conteúdo gravado e disponibilizado aqui, eu vou também dar ele de forma online, certo? Assim como a gente fez lá no nosso módulo, no nosso preparatório de CPA 10, certo? Como é que vai ser feito aí esse preparatório online e gratuito também de CPA 20, tá? Quem está aqui nos assistindo ao vivo nesse momento, né? Então, ao vivo, que você ouviu isso agora, 20 e 19, você terá direito a participar, isso vai ser via Zoom, tá? Eu vou avisar em detalhes isso aí lá na frente, depois que a gente tiver todo o conteúdo gravado aqui. Então, se você estava ao vivo aqui, depois eu vou conferir, mas me manda uma mensagem, pode ser um direct lá no Instagram, @FranceschiWagner, certo?
E aí você vai ter direito de participar gratuitamente dessa turma, tá? Que terá o privilégio de ter, além de gravado aqui, um bate-papo ao vivo e o curso gratuito ao vivo de CPA 20 via Zoom, certo? Que daí eu vou lançar isso mais para frente, vou informar aí aqueles que me informarem. Continuando também, como eu disse, queria priorizar aquela galera que está lá no grupo de correção de questões, que fez o preparatório de CPA 10 junto comigo aqui lá no início do ano, certo? Daquele grupo, depois eu vou avisar lá no grupo também, então novidades aí para a galera do grupo, eu vou sortear aí pelo menos mais 5 vagas para esse preparatório, tá? E lá vai ser realmente sorteio, talvez aí criando uma planilha aí para quem tiver interesse, vocês preenchem, depois eu aviso tudo isso lá no grupo, tá? E quem estava ao vivo aqui, aproveita também aí que você já tem o direito a participar, e a partir da semana que vem, todo mundo que assiste aí o canal de forma gravada, que acompanha esse conteúdo depois, saiba que a partir da semana que vem nós não temos mais esse quadro na terça-feira, né? Já temos bastante questão, mas a partir de segunda ou terça-feira, provavelmente a partir de terça-feira, que daí eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu começo a disponibilizar aqui os módulos, módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? A cada semana aí os módulos detalhados por tópicos. Então aproveite, tá? Se inscreva, curta, compartilha, porque a ideia é trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da novidade e mais para frente nós voltamos aí com o nosso quadro de certificações, de correção de questões aqui, desculpa, onde a gente relembra diversos temas. Obrigado aí pela sua companhia. Pessoal que estava ao vivo aí, aproveita e me chama lá para ter direito aí a participar do curso via Zoom, certo? Que a gente vai fazer via Zoom, o curso completo e ao vivo, online e ao vivo aí, de CPA 20. Forte abraço, galerinha. Continuem conosco aqui e nos vemos na próxima semana de forma gravada e ao vivo aí todos os dias às 5h50 da manhã com o nosso Morning Call. Em breve a gente vai anunciando mais novidades, certo? Então aproveite aí, a hora que reabrir o grupo do WhatsApp lá, entre no grupo para sempre ficar atento a essas novidades também. Aquele abraço, boa semana, bons negócios, tchau, tchau.